Aconteceu em Salvador, na Bahia, entre os dias 29 e 31 de julho, o Seminário Educação, Informação e Comunicação e Saúde, Proteções contra a Desinformação. O evento foi promovido pela Fiocruz Bahia, através do Instituto Gonçalo Muniz, a Universidade Federal da Bahia, Universidade do Estado da Bahia e Universidade Federal Fluminense. Hoje a gente vai trazer para você um pouco do que foi debatido no seminário e refletir sobre proteções contra a desinformação. O que nós sabemos? É uma oportunidade de compartilhar esse conhecimento. Um evento muito inovador. Espaços de discussão a partir de diversos olhares. As informações elas foram passadas de uma forma mais democrática. Temos também que enfrentar o tema espinhoso de regular as redes sociais. Tentar compreender as diferentes visões para saber a melhor forma de falar com cada público. Forças políticas que atuam no sentido contrário. Que essa discussão de enfrentamento à desinformação se transforme em uma política pública de Estado. Eu saio desse seminário muito mais instigada a continuar pesquisando. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre proteções contra a desinformação, Érica Farias, membro do GT de Desinformação da Fiocruz e editora da revista Poli. E conversando com a gente remotamente, Antônio Brotas, pós-doutor em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde da Casa de Oswaldo Cruz. E Arthur Coelho Bezerra, pesquisador, titular e professor do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Érica, Brotas, Arthur, que prazer estar com vocês aqui. Eu queria tanto estar nesse seminário, não pude estar, mas agora vou ter a felicidade de estar compartilhando com vocês, conhecendo o olhar de vocês sobre tudo que aconteceu lá. Érica, eu começo com você para a gente partir bem do comecinho mesmo, né? Você é mestre em Informação, Comunicação e Saúde, do GT de Informação, de Desinformação da Fiocruz, e aí te pergunto sobre o conceito de desinformação, porque existe uma batalha para confundir desinformação e informação, né? Como é que você conceituaria, definiria desinformação hoje? Então, como você mesmo falou, Yasmine, desinformação ainda é um conceito em disputa. Tem muitos campos de estudo, muitas áreas que estão nessa batalha da gente até entender melhor esse fenômeno, né? Então, como definição, muitas vezes a gente usa ali o que a OMS definiu, que seriam essas informações falsas, mentirosas, criadas com o intuito, muitas vezes, de enganar as pessoas, né? De criar danos à saúde, impactam as decisões. Então, essa seria uma definição, mas como esse evento mesmo mostra, tem muitas áreas que estão pesquisando isso, então essa é uma das definições. Há críticas, há apoio para elas, então assim, é um caminho que a gente pode seguir, mas não é um caminho fechado ainda. E aí também é interessante pensar que desinformação hoje não é a mesma coisa que desinformação há 20 anos atrás, né? Arthur, você até pediu para comentar, você quer trazer também para a gente um pouquinho do que é essa definição? Oi, Yasmin. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer aqui estar presente no programa, cumprimentar também o Brotas e a Érica e agradecer o convite da Fiocruz de estar aqui. Porque, como eu dou aula, né, na área de ciência da informação, quando a gente ouve esse papo conceitual, a gente sempre quer também meter o bedelho e falar um pouco. E eu achei muito legal, Yasmin, que você falou, né, dessa coisa de informação e desinformação. E eu entendo que a desinformação, ela é também uma informação, né? A diferença é que o conceito mais filosófico de informação, que muita gente usa na ciência da informação, que é dar forma a algo, né? Quando você se informa, você dá forma a alguma coisa. A desinformação, ela deforma algo, ou seja, ela te dá uma informação, mas por ser uma informação falsa, uma informação imprecisa, ela acaba deformando o seu conhecimento real sobre a veracidade dos fatos. Então, é uma maneira um pouco simples que eu costumo utilizar nas aulas sobre a diferença entre dar forma a algo e deformar algo, no caso, deformar a verdade.
Perfeito. Brotas, eu acho que a gente não pode deixar passar nesse programa, e por isso mesmo já trago logo no comecinho esse momento que a gente está tendo de ataque à soberania nacional. E aí a desinformação, ela é não só utilizada de forma muito objetiva para esse ataque de diversas maneiras, mas ela também vai construindo um cenário, um panorama que permite esse ataque, de certa forma, né? Como é que a desinformação pode impactar no ataque à soberania nacional? Também bom dia a todos e a todas. Yasmin, obrigado pelo convite ao Canal Saúde. Prazer estar aqui com o Arthur e a Érica, que estiveram presentes lá no nosso evento. A questão central para a gente e que vai sendo construída em função da próprio aumento, né, do fenômeno se torna cada vez mais complexo, mais suntuoso na realidade brasileira, faz com que a gente perceba que a desinformação ela não ataca de pronto, né, a soberania. Não vou criar desinformação para atacar a soberania no sentido rápido da coisa. É um processo, né, que a gente foi se construindo, inclusive com a ausência, né, de regulação, com a ausência de investimento em tecnologia nacional que pudesse dar conta, né, de fazer frente ao espalhamento da desinformação, mas eu acho que também está atrelada a a própria efetividade da desinformação em minar as instituições epistêmicas, né, o jornalismo, a ciência, a saúde, né, e ser uma arma política, né, porque a gente não pode pensar a desinformação desatrelada disso, né, ela não é uma espontaneidade que surge na realidade, elas são uma forma de comunicação política de determinados grupos, e a gente pode citar a extrema-direita. Então, a desinformação ela é uma forma de comunicação política. A extrema-direita hoje já não consegue viver, se comunicar, a não ser através da desinformação. Não significa que é a única forma, mas é uma forma importante. E a soberania nacional, aí nesse caso, ela vai ter vários elementos para a gente pensar. A primeira é a própria... vai se destruindo um pouquinho a coesão social, né? Porque você vai alimentando grupos, alimentando tensões, vai dividindo a sociedade para além das divisões que já existem, são novas divisões, e acentuando essas divisões. Com isso, a gente vai ter posições extremadas, né? Que se dá, inclusive, os paradoxos, né? Da pessoa defender Trump, defender o tarifaço, ao mesmo tempo que está com os símbolos nacionais, né? Com a camisa, com a bandeira. Então, a desinformação ela vai corroendo esses processos de identidade nacional, vai corroendo esses processos, inclusive, de reação. Né? A gente tem uma dificuldade de reação, ou seja, pela regulação, né, no Congresso, a dificuldade de construir instrumentos tecnológicos que possam dar conta, e uma dificuldade também narrativa, né? Porque a desinformação tende a colocar os indivíduos em polos opostos, né? Principalmente na perspectiva política. E se a gente atrelar isso, que esse viés político vai invadindo outros campos, né, como a saúde, a ponto das pessoas optarem por determinado tratamento, determinada tecnologia de saúde, pela sua posição política. Isso está documentado na pandemia, está documentado entre bolsonarista e não bolsonarista, entre indivíduos do Partido Democrata, do Partido Republicano. Então, a própria escolha, né, de tecnologias de saúde, formas de tratamento, adesão a determinadas práticas em saúde vão ser permeada por esse processo. Então, é um processo que não é direto, ele não pode ser percebido assim, mas sim como diversas camadas aí, e é por isso que a gente traz para esse debate, mesmo quando vai discutir saúde, a questão da regulação, né, a questão da soberania digital, da soberania nacional em relação à produção de discurso, à circulação dessas informações,
Então, a gente tem um vasto campo de conhecimento a ser construído, mas já tem muita gente já fazendo muita coisa, né? Aqui a gente tem o Arthur, a Érica, mais um seminário, a gente teve mais de 30 palestrantes nessa perspectiva, né? De tentar entender esses diversos ângulos e fazer com que esse debate saia da academia, né? Ele não seja só nosso, das instituições de ciência e tecnologia, né? Mas chega aos movimentos sociais, chega à escola, né? A escola fundamental lá, os meninos com vários projetos. Então, essa dimensão ampliada da discussão da desinformação é a tônica contemporânea. É necessária, sem isso é impossível. E a internet abriu essa caixa de Pandora, né? Érica, quer fazer mais um comentário? Queria que, na verdade, apesar de eu ter trazido a definição, acho que para a gente também conseguir pontuar, né, um caminho para a gente discutir, eu acho, dentro da minha área também de estudo, que a gente precisa complexificar ainda muito mais para não ficar numa superfície também, porque quem muitas vezes está fazendo essa, que a gente chama de desinformação, não tem esse interesse, né? Existem desinformada mesmo, né? E assim, existem contextos, percepções de vida, memórias que interferem na forma como a gente se apropria de uma determinada notícia. A forma como eu vou entender uma informação não é a mesma que você, não é a mesma que o Brotas, que o André. Então, a gente precisa levar em consideração isso. Senão, a gente fica tratando como, é falta de informação e a gente permanece numa superfície ali, numa comunicação meio hierarquizada de quem sabe, de quem não sabe. E muitas vezes a pessoa tem esse acesso à informação correta, mas são as outras coisas, as outras interferências, como eu disse, memória, contexto, e isso que vai fazer com que ela torne mais palatável para ela aquela informação. E a gente precisa pensar nisso. E acho que essa subjetividade é onde está todo o desafio desse debate, né? Porque não é fácil colocar quem é o dono dessa verdade, né? Bom, vamos acompanhar na reportagem agora mais de 30 palestrantes nacionais e internacionais, centenas de participantes de todas as regiões do país e mais de 100 trabalhos acadêmicos apresentados. A Juliana Duarte traz um pouco do que foi o seminário Educação, Informação e Comunicação e Saúde e Proteções contra a Desinformação. O cenário não mente. Eu falo diretamente de onde? De onde? Do Espírito Santo, é claro. Não, peraí, tudo bem. Fake news. Não dá para negar, estamos em Salvador. E essa brincadeira toda é para falar de um assunto muito sério que está sendo discutido por aqui. A desinformação. Durante 3 dias, o seminário Educação, Informação, Comunicação e Saúde, Proteções contra a Desinformação, fez da capital baiana o maior polo de debate sobre o tema. Foram diversas atividades envolvidas, oficinas, jogos interativos, exposições, lançamentos de livro e muitos debates. Falei, uma honra total, né? Que bom, aqui na Bahia, onde tudo surgiu. Acaba sendo um evento muito inovador, no sentido que ele envolve várias instituições, então, em especial a Fiocruz, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Estadual da Bahia e a Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Na mesa de abertura, autoridades e representantes de instituições organizadoras e parceiras do evento debateram pontos estratégicos. Se temos um desafio principal de garantir uma educação de qualidade, de garantir a integridade da informação, de garantir acesso à saúde para que a população brasileira, a juventude, todos possam tomar as decisões sobre suas vidas de forma informada, temos também que enfrentar o tema espinhoso de regular as redes sociais. Adriana Mármore, reitora da Universidade do Estado da Bahia, levou um questionamento aos participantes. O que de fato sabemos sobre racismo, terceira idade, população LGBTQIAPN+, meio ambiente? O que nós sabemos? Eu quero fazer essa provocação porque a informação é tudo. E a gente só difunde e só veicula para frente aquilo que a gente conhece a fundo. Ao longo da cerimônia, a dor da perda de um dos maiores estudiosos brasileiros sobre desinformação se transformou em inspiração. Igor Sacramento foi homenageado com o lançamento de um prêmio dedicado a trabalhos acadêmicos de enfrentamento a essa problemática.
um estímulo aos que constroem formas inovadoras de pensar o tema. Fico muito feliz e vendo que a instituição acredita em projetos de ação no território, extensão universitária, extensão em pesquisa e tudo mais que é relacionado. Durante o evento, muitos debates. Em uma conferência, Marco Schneider, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, identificou possibilidades de novos caminhos para os desafios contemporâneos que nortearam o encontro. O que fazer, a gente sabe. A gente, os pesquisadores, os jornalistas sérios, a sociedade civil comprometida com essas coisas, mas há forças políticas que atuam no sentido contrário, porque eles ganham capital político e financeiro com isso. E tem gente ganhando muito dinheiro por trás disso tudo. Isso tem que se tornar claro para a população. Bom, aqui no seminário, muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo. Eu encontrei um grande amigo aqui, ó, o Zé Gotinha, e eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta para ele. Zé Gotinha, existe vacina para desinformação? Quem respondeu essa pergunta foi o professor de comunicação Rafael Melo. Esse foi o título de um trabalho que ele produziu e teve espaço para divulgar no evento. A gente está analisando a presença desse personagem no ambiente digital e as estratégias para o combate à desinformação, também para a integridade da informação, em torno da imunização. O trabalho, de algum modo, ele vai analisar como o Zé Gotinha está situado nesse ambiente, com os perfis no Instagram e no TikTok e as estratégias de comunicação pública utilizando o personagem. E não é que o Zé Gotinha trabalha esse enfrentamento nas redes sociais? Ao longo de uma programação extensa, não faltou troca de conhecimento. Entre os temas debatidos nas mesas, fomento à pesquisa, regulação das redes sociais, educação para a mídia e enfrentamento à desinformação na saúde. O que eu tentei reforçar na minha fala, a importância de se ter um diálogo com diferentes públicos, né, sem deslegitimizar, né, a visão desses públicos, né, e nem sair chamando todo mundo de negacionista, de ignorante, tentar compreender as diferentes visões para saber a melhor forma de falar com cada público. Nenhum de nós, a partir de nosso lugar institucional, da nossa formação profissional, será capaz de dar resposta a isso, a não ser por uma integração, por uma atividade interdisciplinar, por uma construção de espaços coletivos de discussão a partir de diversos olhares, inclusive e necessariamente trazendo os movimentos sociais. A Fiocruz já tem uma tradição, já tem muitos pesquisadores que trabalham com desinformação e a gente precisa fazer com que essa sinergia ela se dê na Fiocruz e, ao mesmo tempo, ela possa abraçar e compartilhar com outras sinergias que estão colocadas em outras universidades. E, principalmente, também, que o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação tenham, nessa temática, um ponto importante para o fomento, para atividades, para que efetivamente, que é o desejo de todos, é que essa discussão de enfrentamento à desinformação se transforme em uma política pública de Estado. Eu quero retomar aqui a nossa conversa, fazendo uma homenagem, dedicando esse programa ao Igor Sacramento, foi nosso professor, né, Érica? Um mestre realmente notável, né? Deixa aí um legado super importante. E pra gente, pra mim, ainda é muito difícil acreditar nessa partida precoce dele. Eu chego a ficar emocionada porque realmente ele está muito vivo, né? E aí, Érica, queria que você trouxesse um pouco de como é que foi sua experiência dessa interação com ele, o que você acha que ele deixa como legado? É muito difícil ainda. Qualquer pessoa, eu acho, assim, que conviveu com o Igor, é muito difícil a gente acha que essa percepção de que ele não está mais aqui, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a obra dele, o trabalho dele, a pesquisa, especialmente na área da desinformação, isso é tão forte, é tão potente, que ele está o tempo todo com a gente. Então, a premiação com o nome dele foi muito emocionante, extremamente merecido pela trajetória. Né? Exatamente, é uma trajetória linda e é isso, eu acho que ele permanece vivo porque o estudo dele é muito necessário, é cada vez mais necessário, tem vários livros, vários artigos, então a gente sempre se sente um pouquinho próximo também. E ele como pessoa,
Maravilhoso. É isso, assim, é muito interessante porque às vezes as pessoas têm uma ideia da academia como um lugar muito frio, os pesquisadores. E o Igor era um gênio, ele era um gênio e quando você ia conversar com ele, ele era uma pessoa doce, generosa, com um coração imenso, engraçado. Então, eu acho que é um exemplo também, sabe, do que a academia pode ser. Até trazendo aqui uma experiência que eu tive com ele no ICICT, né? Ele como coordenador do PPGIX, assim, fui levar questões para ele e ele foi de uma grandeza que a gente começa a ver acontecer no universo acadêmico, né? Porque ainda tem um lugar muito do aluno se sentir inseguro, né, de conversar. E ele sempre com uma abertura maravilhosa de troca, né? Sem essa coisa de olhar de cima para baixo. Então, assim, muito carinhoso, né? Afetuoso com esse trabalho que ele fazia. E Brotas, essa homenagem realmente, como eu disse aqui, muito pertinente, né? Eu queria ouvir de você qual a importância, né, de criar esse tipo de título, de prêmio para marcar essa permanência do Igor, né, nesse universo, especificamente da desinformação, porque ele era muito especializado nesse tema, mas na comunicação de uma forma geral, né? Falar do Igor assim é difícil ainda, né? Porque a gente teve uma construção que a homenagem e estar presente no seminário não foi uma coisa à toa, aleatória. O Igor fez parte da construção desse trabalho, do seminário, desde o primeiro momento. Abraçou a ideia, convidou pessoas, mobilizou, né? Até o seu falecimento, que nos deixou atônitos naquele momento. E aí a gente teve a ideia e construiu essa ideia com o professor Adriano, que é o novo diretor do ICIT, para que essa homenagem ela fosse uma homenagem nesse momento, uma homenagem acadêmica, assim, dos melhores trabalhos selecionados, né? Ganhou trabalhos de diversas vertentes aqui da Universidade Federal da Bahia, a cor da desinformação, mas tivemos menções honrosas tanto da UFRJ, como a Língua Zatá, assim como da UNB, também com a professora Valéria. Então, o prêmio ele tem essa perspectiva de lembrança, né, de valorização do trabalho do Igor, né, e de inspiração, que eu acho que é o principal elemento desse processo, a principal palavra. Inspirar jovens, trabalhadores da saúde, estudantes, professores, jornalistas, né, para se engajarem nessa luta, nesse desafio de enfrentar a desinformação em ciência e saúde, que era o principal. Então, o prêmio ele traz essa forma de, ao mesmo tempo, homenageia a trajetória brilhante do Igor, mas também oferece inspiração para que outras jovens pessoas ou até pesquisadores sêniores que ainda não se tocaram, se despertaram para a importância dessa problemática, se engajem nesse processo. Então, a homenagem ela veio em um momento muito, muito oportuno, né, no seminário, mas ela busca não ficar restrita ao seminário, que é um desafio agora, tanto do ICIT, da Fiocruz, levar esse prêmio para outras dimensões, né, outras categorias, porque o Igor, na sua vida como pesquisador, permite que a gente faça isso, né? Tamanha a multiplicidade de elementos que ele trabalhava durante a sua trajetória acadêmica e cientista. Arthur, eu acho que isso é bem merecido. Arthur, lembro de Igor falando sobre um trabalho que ele fez ao longo da pandemia com orientandos dele, né? E dentro de grupos no Telegram. E uma das tônicas desse trabalho era justamente eles não se verem dentro desses grupos como donos do conhecimento absoluto, né? De realmente tentar entender, como a Érica trouxe, qual é a conjuntura de cada indivíduo para poder ter aquele entendimento. E aí fala-se, então, de tratar a questão da desinformação com um olhar atencioso sobre o ser humano e suas individualidades, né? Que legado você considera que Igor deixa e qual a importância desse tipo de estudo que fica marcado aí na nossa história também, né? Bom, o Igor é um cara incrível, ele foi nosso aluno no programa de pós-graduação em Ciência da Informação do IBICT
E sempre muito atento e com essa questão de trabalhar com os grupos, isso que você me fala é muito a cara dele, né? De conseguir trabalhar em grupo com as pessoas e ter essa humildade de reconhecer, né, que nós não somos donos da verdade. A respeito disso que você falou, é muito importante ressaltar que a dúvida sistemática e a crítica, elas fazem parte da ciência, elas são a razão de ser da ciência. A ciência duvida, a ciência questiona, a ciência vai atrás de comprovação para poder afirmar alguma coisa. O que é muito diferente de uma dúvida implementada propositalmente com uma agenda política ou uma agenda econômica no fundo para fazer confundir as pessoas, né? A gente vê isso acontecer desde a época da indústria tabagista, por exemplo, quando a gente tinha grupos de cientistas que eram pagos para colocar em questionamento as pesquisas que mostravam os malefícios do cigarro. E é uma coisa curiosa, embora muita gente ache, talvez possam rever minha fala daqui a 5 anos, 10 anos e concordar comigo, mas eu entendo que hoje as redes sociais, elas são um ambiente tão tóxico quanto uma droga como um cigarro, por exemplo, ou outros tipos de drogas. Porque hoje em dia muito se usa as redes sociais para propagar desinformação intencional, e aí é importante o que a Érica disse, né? Porque tem desinformação que muitas vezes a pessoa é enganada e ela sem querer acaba repassando, né, essa mentira, essa informação falsa, mas muitas vezes a pessoa ela é a enganadora, ela é a pessoa que quer enganar, ela é o agente da enganação, né? Então no Rio de Janeiro a gente tem uma palavra muito boa para isso, que é o caô. Né? No Rio de Janeiro, você pode cair no caô de alguém que está querendo ser malandro, ou você pode ser o próprio caoseiro, a própria pessoa que dissemina a desinformação, né? Então, o que a gente combate não é a dúvida, não é o questionamento, não é a crítica, não é? E nem essa dúvida sobre a autoridade que alguém tem para falar uma coisa ou outra. O que a gente combate é a dúvida deliberada com a intenção de causar determinado efeito por conta de uma agenda política ou econômica por trás. E foi isso que a gente viu acontecer muito durante a pandemia, né? Em que as pessoas eram enganadas muitas vezes e, assim, eu acho que pouca gente deve ter deixado de se vacinar porque achou que ia virar um jacaré, como foi falado. Agora, é possível que algumas pessoas tenham deixado de se vacinar porque acreditavam que podiam pegar HIV na vacina. Isso poderia ser uma dúvida legítima que foi disseminada de maneira irresponsável durante a pandemia e que talvez tenha contribuído para o fato de que a gente possui somente 2% da população brasileira, quer dizer, mundial, 2% da população mundial, mas tivemos 13% das mortes por Covid no mundo. Então fica aí o questionamento de quanto que a disseminação de desinformação, campanhas anti-vacina, contribuíram para a inflação desse número que teria sido bem menor se a gente tivesse uma população mais esclarecida e não tão à mercê da desinformação que tanto circulou nas redes. Vamos fazer agora um intervalo rapidinho, a gente já volta, a gente continua aqui nessa conversa sobre desinformação, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre proteções contra a desinformação. Comigo no estúdio para essa conversa, Érica Farias, membro do GT de Desinformação da Fiocruz e editora da revista Poli. E conversando com a gente remotamente, Antônio Brotas, pós-doutor em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde da Casa de Oswaldo Cruz. E Arthur Coelho Bezerra, pesquisador titular e professor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. E você ainda pode participar do programa hoje mandando seus comentários, suas perguntas aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Ao longo do seminário Educação, Informação, Comunicação e Saúde, Proteções contra a Desinformação, 5 grupos de trabalho com temas diversificados reuniram estudantes, professores e pesquisadores para a troca de experiências. Eu sou Francisca Viana, sou bibliotecária do Instituto Federal do Piauí. Clara Fagundes, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SEBS. Eu sou Giovana Mesquita, sou da Universidade Federal do Pernambuco, Campus Agreste, lá em Caruaru, Pernambuco. Eu estou representando a Universidade do Estado da Bahia. Estou aqui participando do GT3, que é Desinformação e Iniquidades em Ciência e Saúde. Eu vim representar o GT4, que trata sobre regulação digital.
Eu estou aqui no GT2, que veio discutir divulgação e comunicação em saúde, e eu vim compartilhar a experiência do ComunicaSUS, que é um projeto de comunicação simples, de comunicação acessível, e ele é um projeto que envolve várias mídias, uma radionovela, com personagens que são agentes comunitárias de saúde, e um personagem enfermeiro também, e tratando um pouco o dia a dia delas para discutir questões essenciais da saúde. Toda a questão do controle social da saúde passa pelo engajamento dos usuários, e esse engajamento depende muito do que eles vivenciam nos territórios, no dia a dia. Então, nesse sentido, é que eu acho que é importante trazer também para uma discussão um pouco mais acadêmica, digamos assim, algo prático. O trabalho que eu apresentei, ele trouxe a Ouvidoria do SUS como um canal, né, de informação em saúde para o cidadão, e pensando também como um lugar para proteger o cidadão da desinformação também. A importância da gente trazer esse trabalho para cá é tanto contribuir com esse debate para a divulgação da Ouvidoria do SUS e desse serviço, né, para o cidadão, e também adquirir conhecimento para a gente conseguir pensar novas práticas, né, para melhorar o atendimento ao cidadão, contribuir com o conhecimento sobre linguagem simples, sobre o combate à desinformação, através dos canais da ouvidoria, que são canais institucionais e confiáveis, né, com grande credibilidade e alcance à população. Então, a minha pesquisa ela fala sobre rezas e saberes, e eu promovo aí um diálogo entre esses conhecimentos tradicionais do cuidar, né, da saúde e doença, o processo de saúde e doença, em diálogo com os saberes médicos e científicos. Para informar melhor, eu acredito que a gente precisa caminhar por esses atravessamentos de saberes científicos, da valorização do saber tradicional em consonância com o saber científico. Eu acho isso muito positivo. O que a gente quer mostrar é que durante muito tempo a ciência quis colocar os saberes populares como um saber menos válido. Não é a gente negando que o chá de boldo ele tem todo um contexto e que ele te ajuda a determinadas dores, que a gente vai conseguir adesão muitas vezes aos serviços de saúde dessas populações mais vulnerabilizadas. Estou aqui apresentando um trabalho, a Cor da Desinformação, que busca fazer análise de campanhas publicitárias de protetores solares acerca da saúde da população negra. A principal contribuição do nosso trabalho é fazer com que a população, e principalmente a mídia, enquanto ferramenta de comunicação, fique consciente acerca das questões étnico-raciais que tanto movimentam as esferas sociais do Brasil. Eu vim aqui apresentar o trabalho Desinformação e os projetos de lei que tramitaram no período de 2022 a 2025 no Congresso Nacional sobre a temática de saúde e desinformação. Nós verificamos que existem muitos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre desinformação e saúde, porém esses projetos eles estão tendo uma tramitação longa e muitos deles estão parados em instâncias há anos. Minha expectativa é que a gente possa disseminar que existem sim propostas legislativas, tanto de partidos conservadores, mas partidos progressistas, e que nós precisamos, enquanto sociedade, pressionar para que esses projetos eles tramitem e o Brasil possa ter uma regulação sobre a desinformação, notadamente sobre a regulação das redes sociais. Eu gostei muito da forma que as informações elas foram passadas de uma forma mais democrática, com profissionais de diferentes áreas. Eu acho que é uma oportunidade importante, né, de compartilhar esse conhecimento e de escutar também, de trocar experiências, de ver o que está sendo feito. Eu saio desse seminário muito mais instigada a continuar pesquisando. Eu saio desse debate como uma pesquisadora e como profissional e como pessoa, eu acredito que mais rica cientificamente. Menos desinformado. Maravilhoso. Olha, a gente tem aqui a participação da nossa audiência, já quero agradecer ao Rodinei, sempre aqui com a gente. Obrigada pela sua participação, Rodinei. Ele fala o seguinte: fazer o debate analítico nas escolas sobre o que pode ser ou não uma informação ou conhecimento confiável enquanto tema transversal para todas as disciplinas, creio ser um ponto fundamental a ser exercido para a construção de pessoas com senso crítico, que não se deixam levar para caminhos obscuros e duvidosos, induzidos por outras que só querem defender seus próprios interesses. Vou jogar para você, Brotas. Assim, Rodinei é um telespectador que está sempre aqui com a gente, ele é professor, e aí eu acho que ele já traz isso até pelo olhar dele, né, sobre a educação.
Como é que a gente faz um projeto consistente para as escolas do país, para que as crianças possam crescer com essa noção de por onde correr para não se deparar o tempo todo com desinformação, né? Eu acho que foi uma excelente pergunta, né? Porque se a gente for pensar, o seminário ele surge porque a gente fez um projeto na escola. Na realidade, ele é consequência dessas inquietações de pensar que o debate sobre a desinformação e suas formas de enfrentamento estava muito circunscrito a determinados ambientes. A gente precisava levar isso para outros ambientes. O próprio seminário ele teve uma série de oficinas de educação midiática, de podcast, de formas lúdicas de enfrentamento à desinformação para estudantes do ensino médio, né? Então, no primeiro dia, o seminário, a gente teve uma participação de mais de 100 estudantes de ensino médio, de escolas públicas de Salvador, com esse objetivo, né, de inserir também os estudantes através de oficinas nesse processo. Há uma necessidade de ampliar trabalhos de educação midiática, né, com foco no enfrentamento à desinformação nas escolas, né? Isso já é uma pauta, né, uma pauta das redes que trabalham com essa temática, mas é também importante que o estudo sobre a desinformação chegue na escola, né? Então, é importante que esse contato entre os pesquisadores de institutos como a Fiocruz, o IBICT, a UFBA, a FGV, então todos os centros que têm já excelência nesse debate, chegue na escola, né? Então o pesquisador precisa ir para a escola, precisa ter esse contato, entender como lá no início da formação dos nossos estudantes, esses processos já estão lá, né, de desinformação, nas redes dos estudantes, nos blogs, nos perfis do TikTok. Eles já estão consumindo desinformação e a gente não pode estar apartado disso só analisando o conteúdo dessas informações. A gente precisa analisar as recepções, os fluxos informacionais que estão ali presentes, né? Então, como o menino... E que geram muitos problemas dentro da própria escola. Problemas de bullying que são ampliados, problemas com o corpo, né, principalmente do gênero feminino, né, que as meninas ficam incomodadas com o seu corpo, a alimentação. Então, na escola, você tem problemas reais acontecendo como consequência da desinformação em saúde, principalmente. Então, nós, pesquisadores, estarmos apartados desse universo é abrir mão de um grande campo de pesquisa e abrir mão de intervenções efetivas, seja para que o professor traga essa temática para os seus componentes acadêmicos, né, disciplinares, né, pedagógicos, para que a escola tenha maior contato com a unidade básica de saúde. Então, a gente precisa ser um elemento catalisador desse processo, né? A escola tem saberes já constituídos, as comunidades também ali presentes têm saberes constituídos, e a gente estar lá nos oferece não só a possibilidade de ajudar nesse processo, mas também aprender como fazer intervenções eficazes na escola, com a escola, né? Terreno muito fértil, né? Terreno muito fértil. Érica? Concordo totalmente com a importância da educação midiática que o Brotas trouxe, mas eu acho que ainda é importante também a gente pensar, uma área às vezes que nem todo mundo gosta de admitir, mas as mídias sociais são uma realidade, né? Então não dá para a gente também hoje em dia tentar negar a existência delas e a importância que elas têm na vida dos jovens. Então, acho que isso traz, assim, elementos para a gente pensar em diversas áreas. Na comunicação, por exemplo, na importância da gente também pensar em conteúdos que possam engajar com esses jovens, conteúdos mais críticos, conteúdos ali que possam dialogar também,
para que não só eles fiquem vendo o que é desinformação, mas que eles vejam dentro ali do universo do que eles gostam de ver, do que eles gostam de buscar, como procurar também materiais interessantes, verídicos. E, por um outro lado, também que os professores possam ver esses materiais para se comunicar melhor também com os alunos, né? Então, eu acho que é uma soma aí de esforços. Sim. A educação midiática, mas a gente também, hoje não tem como ignorar. No Instagram, TikTok, enfim, os jovens estão nesses lugares. É um caminho sem volta, né? Só tem que regular. Arthur? Eu vou estabelecer aqui só um contraponto com isso, porque essa retórica da inevitabilidade é uma retórica que favorece muito a dominação dessas empresas, não é? E a gente tem uma lei de proibição dos celulares nas escolas, que inclusive começou no Rio de Janeiro e depois se transformou numa política nacional, ou seja, desde o ano passado a gente já tinha essa prática nas nossas escolas aqui e a partir desse ano isso é uma política nacional. E assim, embora a gente saiba que os nossos jovens estão lá dentro, eu vou voltar à metáfora, à comparação com o cigarro, né? Houve uma época também em que adolescentes fumavam desde os 10, dos 13 anos de idade, e a gente sabe que o cérebro está em processo de funcionamento, não é correto que a gente veja naturalizado crianças, às vezes bebês, com telas enormes na sua frente, né? Em que os pais muitas vezes, né, até por conta da dificuldade da vida corrida que a gente acabam delegando a educação para as crianças, né? E um termo que ficou muito conhecido recentemente, que a gente usa muito, que é o termo de nativos digitais, ele tende a gente naturalizar o uso da tecnologia digital por crianças e adolescentes, mas acontece que esses nativos digitais, embora tenham até uma competência técnica, todo mundo fala, né? A avó fala, não, meu neto sabe usar o celular melhor do que eu. Sim, ele pode ter uma competência técnica, mas tem competência crítica? Entende que seus dados estão sendo vigiados? Entende que aquela pessoa que está jogando o joguinho online com ele pode ser um adulto com tendências de pedofilia? Entende que ele passa por um processo de gamificação da vida, como a gente viu na ameaça de bomba, que foi pouco falada, inclusive, que teve no show da Lady Gaga, por jovens adolescentes através do Discord e por conta de participar de uma coisa de premiação de pontuação, né? Quem viu a série Adolescência da Netflix sabe também como que deixar esses jovens usando as redes sociais expostos à cultura Red Pill, né, com esse machismo em que o jovem já aprende a diminuir a coleguinha, a menina, antes mesmo, né, de ser mulher, quando está ali na pré-adolescência, toda essa cultura. Então, acho que a gente não pode não naturalizar, dizer que as coisas já estão aí, não, que a gente tem que ter regulamentação. Os jovens não deveriam poder, porque a lei diz isso, não deveriam poder ter conta social, de rede social com menos de 13 anos, eu acho até uma idade baixa, né? E eu acho que a gente tem que utilizar as redes para educar, sim, mas a gente tem que utilizar também de uma maneira em que a gente possa trabalhar o tempo de tela. O Brasil é o segundo país com maior tempo de tela do mundo, a gente só perde para a África do Sul. Nossos jovens estão passando 9 horas por dia no celular, em média, né? É um negócio assustador. Então, assim, a gente tem que cuidar também para que eles tenham acesso ao brincar, para que eles voltem a ralar o joelho, para que o recreio volte a ser barulhento, né? E não naturalizar o uso dessas tecnologias pelas crianças, porque a gente viu, para concluir meu argumento, que no ano passado o dicionário de Oxford pegou a expressão do ano, que foi a expressão mais pesquisada, né, que foi brain rot, que é a podridão cerebral, que é o que acontece com jovens que ficam assistindo vídeo de TikTok de 30 segundos, que não desafiam seu intelecto, que não promovem uma educação crítica, uma visão um pouco mais, digamos, complexa do mundo, né? Então isso é muito grave, e eu acho que a regulação é o primeiro caminho, né? É muito caro investir em pesquisa, em desenvolvimento, em formação de profissional, em ter o nosso próprio data center, ou quiçá nossa própria rede social. Tudo isso é caro e leva tempo. Mas regulação, a gente só precisa de mobilização da nossa Câmara, do nosso Congresso, do nosso Senado, para que a gente tenha uma regulamentação que realmente permita que a internet seja mais transparente, mais livre, mais democrática e que respeite mais as nossas crianças e adolescentes. E desinformação tem sim que ser censurada, né, Érica? Eu acho importante, porque, obviamente, ele traz um ponto que é extremamente relevante. Mas eu também, assim, a experiência que eu tenho ali na Escola Politécnica, aqui da Fiocruz, é interessante a gente pensar, e eu concordo, André, assim, a gente tem que pensar nesse tema de forma macro.
Mas, assim, talvez por eu ser da área também da comunicação, a gente fica ali no dia a dia pensando em como que a gente pode lidar com todos esses aspectos. E eu acho que a educação também midiática crítica, ela consegue, de alguma forma, enquanto a gente não consegue chegar nesse cenário maior, ela consegue conversar com esses jovens. Então, a gente tem ali um trabalho de conclusão de curso que os nossos alunos eles precisam fazer um TCC e apresentar. E a questão das mídias sociais tem volta e meia circulado ali. E sempre com esse tom crítico. Eles falam sobre a desinformação, eles trazem trabalhos sobre como os jovens hoje em dia são expostos a questões sobre corpo, fazendo eles terem uma outra autoimagem na questão da autoestima. Então, esse ensino crítico, é isso que talvez eu possa não ter me expressado muito bem, mas é necessário esse ensino crítico, porque enquanto isso tudo não acontece da regulação, os jovens vão acabar estando ali nesse meio e eles precisam conseguir compreender o que é legal e o que não é e como eles podem ter uma visão crítica sobre tudo o que está acontecendo. Entendo que os olhares de vocês são complementares, Sim. né? Eu acho que está toda essa problemática está posta, né, Brotas? A gente está sem o seu áudio. Na realidade, essa é uma discussão em construção mesmo, né? São questões que não são paralelas, né? Elas são transversais, elas se encontram mesmo, porque alguns países já deram passos mais ousados, né? Como a Austrália, que tem buscado impedir o acesso de menores de 16 anos, né? Estão regulando esse processo do acesso dos jovens à mídia social. Outros que estavam na vanguarda, como os países, a Noruega, do ensino digital, começa a repensar. Então, tem já atividades que vão mostrando também pesquisa das consequências neurológicas, né, para o uso de tela. Então, isso está em construção, mas vai mostrando já o perigo que isso oferta à nossa juventude, né? Pesquisas mais recentes mostrando que o uso de IA, né, permanente, tem tornado nossa capacidade intelectual, tem reduzido a nossa capacidade intelectual. Né? Então, se já era uma desconfiança, hoje a gente tem dados científicos que vão apontando nessa direção. Contudo, eu acho que a educação midiática, no sentido de ensinar técnicas, não é suficiente. Eu acho que essa não é a proposta que a gente está defendendo ao chegar na escola, mas que a mídia seja um instrumento, né, também de transformação social. E para que isso ocorra, a perspectiva crítica tem que estar presente, mas eu imagino também que é preciso estar a perspectiva da valorização dos conhecimentos que ali existem, tá? Os conhecimentos dos professores, dos estudantes, das comunidades tradicionais. E é importante aqui a gente deixar bem marcado que eu estava ouvindo alguém falar, não, quando falou desinformação em saúde, falou, não, é o chazinho que sua tia manda dar. Não é isso. Isso não é desinformação em saúde. A gente não pode fazer uma sobreposição entre conhecimentos tradicionais de povos e comunidades tradicionais que estão ali muito antes da ciência, que já foram validados pelas experiências como uma desinformação. Isso não é desinformação. Né? Então, valorizar esses conhecimentos é importante e por isso que a gente tem essas abordagens mais multidisciplinares mesmo. Conhecimento empírico. Olha, a gente está chegando ao final do nosso programa, Arthur, e a gente não pode deixar de falar e de te parabenizar pelo que você foi finalista, né, do Prêmio Jabuti Acadêmico com o livro A Miséria da Informação, Dilemas Éticos da Era Digital. Olha aí, que maravilha, parabéns. Para onde esse dilema nos leva? Estou sem seu áudio. O erro clássico de toda transmissão, né? A gente esqueceu o microfone. Normal. Olha, então, esse livro, eu tive a felicidade de receber essa indicação, né? O livro foi finalista do prêmio Jabuti,
né? E eu acho muito importante que a gente discuta, porque o livro justamente ele não fala de um assunto específico, ele não é sobre a desinformação, ele não é sobre os discursos de ódio, ele não é sobre a soberania digital, ele não é sobre os algoritmos, a inteligência artificial e a vigilância de dados. Ele é sobre tudo isso, né? Porque ele está falando justamente de como que a gente vive uma época de contradições, que são esses dilemas éticos da era digital, em que a gente tem a aceleração tecnológica, mas ninguém está ganhando um tempo livre a mais na vida com essa aceleração. A gente sente que cada vez está mais assoberbado de trabalho, né? A gente tem o trabalho mediado por plataformas em que dizem que o sujeito vai ser seu próprio patrão e dono do seu próprio horário, mas a realidade é que a gente vê motoristas de Uber e entregadores do iFood trabalhando até 80 horas, 80 horas por semana, né? A gente vê um negócio que chama rede social, que seria para a gente sociabilizar, conversar com os amigos, e a gente vê uma verdadeira fragmentação da esfera pública, dividida em bolhas informacionais, onde cada um só conversa com seus pares que validam a sua própria ideia, sem ter acesso ao contraditório, ao diferente, né? Então, todas essas são as contradições que a gente tem que lidar com o nosso mundo, né? Um mundo digital que se propõe ser mais leve, com suas nuvens, não é? Onde a gente armazena a nossa informação, e a gente vai descobrir que essa nuvem, na verdade, é um data center imenso que consome água potável e energia, né? Agora o TikTok quer colocar um data center lá em Caucaia, na região metropolitana do Ceará, para consumir o equivalente a 2,2 milhões de pessoas por dia, que é maior do que 99% dos municípios que a gente tem no Brasil. Então, tudo isso precisa ser pensado, discutido. Eu estou de acordo com a Érica também, que não é só arrancando o celular da mão das crianças que a gente vai conseguir fazer isso. A gente precisa educar, porque a gente sabe que no momento em que os pais não estiverem olhando, elas vão lá mexer também, né? Então, a gente tem que estar nesses espaços, a gente não pode se furtar de estar presente nesses espaços, mas a gente tem que combinar isso, como o Brotas também falou, né? Não só a competência técnica, mas a competência crítica, o desenvolvimento de uma conscientização crítica para diminuir também o tempo de tela, uma mobilização social para a gente ter uma regulação da internet, né, que a gente esteve muito perto de ter em 2023, e justamente a ação de desinformação das Big Techs contribuiu muito para que esse projeto não fosse votado. Exatamente. Então, a nossa soberania nacional fica em jogo quando as leis que a gente vive são as leis do mundo digital, que não são as nossas. Então, a gente precisa ter essa soberania digital e poder ter o controle do nosso próprio mundo digital. A ponto de requererem a primeira emenda de uma legislação americana para ser aplicada no Brasil. Érica, também não quero deixar de trazer o tema da sua pesquisa, né? Você fez uma pesquisa sobre 10 mil comentários nas redes sociais do Ministério da Saúde em relação às vacinas, né? Quais foram os achados dessa pesquisa? É interessante porque a ideia inicial não era nem chegar na desinformação em si. Eu queria ver como que o Ministério da Saúde estava comunicando ali as campanhas de vacinação e o que isso estava sendo apreendido pelas pessoas que estavam ali deixando comentários. Então, foram mais de 10 mil comentários, bastante coisa. E acho que um dos principais achados, assim, que parece óbvio, mas acaba não sendo, é que as pessoas que hoje em dia estão sendo taxadas como desinformadas, negacionistas, boa parte delas não se vê, né, nesse lugar. E muitas vezes os estudos... existe toda uma conceituação sobre a desinformação e que talvez esteja sendo transferida de forma muito dura para essas pessoas. Então, algumas questões, elas já muitas vezes vão comentar ali uma dúvida, um medo, e elas já sabem que elas já estão sendo empurradas para as margens. Então, elas falam, olha, eu não sou desinformada, eu não sou negacionista, eu acredito na ciência, eu acredito nas vacinas, eu tenho medo de uma em específico. Então, antes delas deixarem dúvidas, muitas vezes elas já se explicam. Por quê? Porque a gente, de alguma forma, a gente sabe que, assim, pouco a pouco isso é feita uma exclusão dessas pessoas, né? E o que eu falei logo no começo, o trabalho vai trazendo como memórias sociais, memórias coletivas, o impacto de líderes políticos que falam contrariamente à vacinação, como que isso pesa
uma memória de agora, tanto do ex-presidente, Boa correção. que falou contrariamente à obrigatoriedade das vacinas, mas também lá no passado, na revolta da vacina, tiveram intelectuais que fizeram o mesmo, Rui Barbosa, e isso volta. A memória é um movimento que a gente diz que é espiralado, porque parece que volta igual, mas é muito parecido, mas não está no mesmo lugar. Então, a gente vai levantando como nem toda informação que é dada como desinformação, não necessariamente ela nasce de uma estrutura que queria desinformar. Muitas vezes também são erros nossos. E eu acho importante que a gente se coloque nesse lugar também de autocrítica. Às vezes é uma pesquisa que foi corrigida, mas que demorou muito tempo. A própria associação da vacina... Vamos dizer qual logo, para deixar tudo bem informadinho, né? Não vamos deixar dúvidas. Mas há uma associação que volta e meia a gente viu ali como medo, que é da vacina tríplice viral com autismo. E a gente sabe hoje, a pesquisa que saiu isso foi refutada, havia diversos interesses econômicos envolvidos. Então, ela era uma pesquisa completamente errada, enviesada, mas ela ficou 12 anos no ar até ela ser refutada. Ela foi publicada... Também pelas disputas de interesse da própria ciência, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente também tem que pensar e começar, durante a pandemia, quantos artigos pré-prints, ou seja, que eles não tiveram validação de pares, eles também foram publicados, e nem sempre a mídia ali, às vezes até para trazer uma notícia, queria naquela correria de trazer novas manchetes, não avisava que era um pré-print, ou seja, ele podia depois nem ser publicado, mas ele já estava circulando, até porque é isso, no dia de hoje, tudo circula muito rápido. Então, quando você cria uma percepção sobre aquela notícia, para você desfazer, é muito difícil. Então, a gente tem que pensar nesses aspectos todos e se responsabilizar também sobre, de alguma forma, sobre o que está acontecendo. Acho maravilhoso a gente terminar o programa com isso, porque a gente acaba dando um exemplo de como é que a desinformação pode acontecer, independente da boa ou má intenção de quem a passa adiante, né, Érica? Quero agradecer muitíssimo a sua participação com a gente aqui hoje. Brotas, Arthur, que bom a gente poder trazer esse debate, foi um prazer enorme conversar com vocês. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser, aliás, eu te convido a compartilhar essa conversa, é só acessar lá o aplicativo ou a plataforma do Canal Saúde na internet. Você vai encontrar nosso acervo com a programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. A gente se vê.